E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nossa aula de história virtual em épocas de quarentena vai ser sobre Revolução Mexicana. Vamos lá? A história do México, ela começa muito antes da Revolução, né? Pra gente se datar, a Revolução ela começa no início do século XX. E é muito importante a gente entender um pouquinho dessa história. O México, ele tem uma sucessão de povos em seu território. Por fim, a predominância do povo azteca, até que chegam os espanhóis. Hernán Cortés, ele vai suprimir o Império Azteca. A partir daí nós temos um período colonial, um período de exploração do México pelo Império Espanhol, até a sua independência em 1822. Nós temos no México independente aí uma disputa entre liberais e conservadores, liberais com ideias progressivas, principalmente positivistas, e por outro lado nós temos os conservadores, muito apoiados pela igreja, lembrando que o México é um país extremamente católico, até que nós temos a subida ao poder de Benito Juárez, um liberal que promove várias reformas no México, tá? Mas a vida dele ele fica muito pouco tempo, ele morre em 1872 e seu sucessor, o Sebastián Terrada, ele tenta prosseguir com as reformas, mas em 76 o Porfírio Díaz dá um golpe e assume o poder. Porfírio Díaz vai promover um aumento na infraestrutura mexicana, vai beneficiar principalmente a fatia mais rica da população, os latifundiários, os grandes burgueses. E assim como na maioria das economias latino-americanas, existe uma dependência muito grande do capital estrangeiro. E isso vai fazer com que o Porfírio Díaz tome atitudes que vai cada vez mais abrir o abismo social. Até que o Porfírio Díaz decide expropriar as terras comuns, ou os ejidos, que são as terras de produção comum, principalmente das populações indígenas. Essas terras são expropriadas de forma burocrática e colocada na mão dos grandes latifundiários. Bom, a Revolução Mexicana em si, ela é a junção desse descontentamento da população campesina com um pensamento liberal personificado na figura do Madero. O Madero é um liberal que tem educação nos Estados Unidos, na Europa, e faz oposição ao Porfírio Díaz. O Porfírio Díaz, desde 1876, ele vem sucedendo o poder, ganhando eleição após eleição, de forma corrupta, obviamente, e em 1909 funda-se o Partido Antirreeleicionista. É uma oposição clara às sucessivas reeleições do Porfírio Díaz e vem personificado na figura do Madero, que é o candidato à eleição de 1910, que vai competir com o Porfírio Díaz. Obviamente, o Porfírio Díaz ganha essa eleição, porque ele já tem a máquina, ele já vem ganhando. O Madero é preso e foge para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos, ele articula o Plano São Luís de Potosí. E o Plano Potosí, além de idealizar a anti-reeleição, ele também promete para os campesinos, promete para os índios despropriados as terras dos ejidos que lhes foram tomadas pelo Porfírio Díaz. E tem nesse momento o apoio popular. Madero não cumpre com a sua parte no acordo e não devolve os ejidos. Pelo contrário, ele distribui para a burguesia, para os alto-latifundiários. Ele perde o apoio de Emílio Zapata e Pancho Villa. São dois líderes populares que apoiaram o Madero na derrubada do Porfírio Díaz. Só que nesse momento eles tiram o apoio e fazem e começam a executar o Plano Ayala. O Plano Ayala ele vai determinar aí as lideranças revolucionárias, onde vai basicamente determinar que o norte fica sob a liderança do Pancho Villa e o sul sob a liderança do Emiliano Zapata. E eles vão novamente tentar organizar um levante campesino agora para derrubar o Madero. Com a liderança do Zapata e do Pancho Villa, os levantes populares se intensificam e o Madero nomeia Huerta como general do exército para reprimir os levantes, esses levantes populares. Só que o Huerta, com o exército na mão, dá um golpe e assume o poder. Executa o Madero, o Pancho Villa e o Zapata
continuam a sua oposição. Nós temos aí a figura também, as figuras do Obregón e Carranza se unindo ao Zapata e ao Pancho Villa nesse levante, até que eles tiram efetivamente o Huerta do poder e o Carranza assume. Só que o Carranza nunca efetivamente cumpre o desejo do Zapata, a reforma agrária na íntegra e a devolução das terras ao campesinato e aos indígenas. O Zapata é assassinado em 1919 e o Pancho Villa assassinado em 1923. Então a Revolução Mexicana, efetivamente, os ideais da Revolução Mexicana nunca se concretizaram. Ou há quem diga que a Revolução Mexicana nunca acabou. Ela continua e o processo de tentativa de reforma agrária ainda é um processo de luta no México. É isso aí, pessoal. O tema de hoje foi a Revolução Mexicana. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.